Bom dia, pessoal. Hoje eu vou gravar um vídeo curto, fazendo um comentário relacionado ao meu comportamento, meu modo de falar, de agir com relação à gravação dos vídeos. E vou dizer o seguinte: já me perguntaram por que eu evito de falar de doença, evito falar de sintomas, evito falar de sensações, tanto nos vídeos quanto nos textos do blog, ou mesmo quando alguém comenta comigo no privado, no WhatsApp, ou no privado mesmo. Pode parecer para alguns que eu esteja ignorando, né? Que eu não esteja dando a atenção devida, mas não é isso não. Eu gosto de deixar claro porque o motivo pelo qual eu evito de falar de sintomas, de sensações, de medos, de tudo isso que a gente tem, eu evito de falar no blog e nos textos e nos vídeos e até no particular, é porque essa conduta que eu adquiri vem desde a época que me deu aquele insight de não pesquisar. Aliás, isso depois de muito estudo, muito ouvir as pessoas, cheguei à conclusão, e não é conclusão minha, isso eu assumi para mim, que eu ouvi de outras pessoas, li em outras fontes, que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente lê sobre os sintomas, as dores, as crises, os medos, mais a ansiedade vai ficando dentro de nós. Então, e foi olhando isso, observando isso, que eu busquei trazer para a minha realidade. Eu trouxe para a minha realidade essa circunstância, esse modo de pensar, de agir e de falar. E para mim foi dando certo. Então o que está dando certo para mim eu não vou querer para os outros, né? Que os outros façam diferente. Eu quero passar para os outros aquilo que está dando certo para mim. Então por isso, e às vezes as pessoas não entendem, que vêm falar com a gente às vezes ou muda de assunto, ou sugere a busca de uma terapia, de uma ajuda especializada. E quando ainda assim a pessoa vai insistindo, a gente fala para buscar a orientação de um médico, de um clínico geral, de um cardiologista. Quando ela insiste em afirmar, em querer falar de sintomas físicos, e a gente fala, não, então você procura um médico para ver se realmente é verdade ou não isso que você está pensando e sentindo. A maioria das vezes, né, para não dizer todas as vezes, quando a gente dá essa sugestão, a pessoa sai, né, da rede social que esteja falando. Então a gente entende que a pessoa não encontrou guarida naquele ciclo de pensamentos dela, e aquele papo comigo já não vai servir mais, porque ela queria que eu falasse o mesmo que ela, que eu repetisse as mesmas coisas que ela, que eu concordasse com ela. Como eu discordo, ela sai, vai procurar, com certeza vai procurar outras pessoas que estejam, né, vibrando na mesma sintonia dela, falando as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas. É bom que eu esclareça isso para não ficar parecendo, para quem me procura, que eu fico parecendo uma pessoa distante, que eu não queira falar, que eu esteja esnobando ou coisa parecida. Não. Isso é realmente uma estratégia para que a pessoa às vezes busque sintonizar com outra coisa, que não seja doença. Podem perceber, quem me procura falar comigo sobre isso, poucas vezes eu alongo o assunto. Eu dou o meu palpite assim do que eu acho que está acontecendo, mas quando a pessoa insiste, eu evito ficar falando.
não é por maldade minha, porque eu sei, se eu continuar falando, eu vou continuar, né, dando vazão para que a pessoa continue sentindo as dores, os sintomas, as sensações, os medos. Então eu não quero ser copartícipe, né? Não quero participar disso, porque eu sei como funciona. Eu aprendi que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente pensa, mais a gente fica com aquilo impregnado. E é isso que eu faço até hoje. E é isso que eu tenho tentado durante esse tempo todo, fazer com que as pessoas percebam. Eu não tenho como fazer assim diretamente, mas eu vou dando meus toques. Eu não posso insistir muito, porque se eu insistir muito, a pessoa vai achar que eu estou querendo incutir nela uma ideia que ela não quer receber. Então, eu dou meus toques e saio, para deixar a pessoa pensar. Mesmo porque para a pessoa não ficar muito dependente de mim, porque eu sei também que a dependência de mim, assim, no sentido de não quero ser, né? Mas assim, estou falando de depender de mim, porque ficar esperando de mim uma resposta que ela esteja esperando. E eu provoco que ela tome as iniciativas dela, que ela pense por ela. Porque senão vai acontecer, ela sai de uma dependência da família que já não está suportando ela mais, não está aguentando, dos colegas com quem ela fala, um amigo, e aí ela transfere isso para outra pessoa. Na verdade, quando eu faço assim, eu fico querendo instigar a pessoa a ter liberdade, tomar a sua própria decisão, resolver por si só a situação, não ficar dependendo de mim ou de outro ou de terceiro. Porque a gente sabe que um dos vínculos dessa doença são as dependências afetivas e emocionais. Então, se eu ficar dando ouvidos, não faço isso, não é por maldade, volto a falar, mas para que provoque a pessoa a decidir a vida dela por ela mesma. Porque senão ela não sai daquele ciclo de ficar ouvindo os outros, ficar ouvindo dependendo da opinião do outro, para tomar uma decisão. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu gostaria que vocês entendessem. Quem me procura às vezes, e também às vezes nos textos, nos vídeos, eu dou de parecer meio distante, meio alheio, mas não é. É uma forma de tentar mostrar para as pessoas que elas precisam tomar as rédeas de suas vidas, que elas precisam sair desse ciclo da doença, de ficar repetitivo, falando as mesmas coisas, inventando saídas para resolver suas situações, quando na verdade ela precisa, é o que eu acredito, como eu acredito, tento passar para as pessoas. Não quer dizer que elas tenham que pensar igual a mim, é uma dica que eu dou. Escolher o caminho é de cada um. Então, eu gostaria de deixar claro isso. Muitas vezes eu não dou a resposta que a pessoa espera. Muitas vezes eu não fico o tempo que às vezes a pessoa espera falando, justamente para que eu não faça crescer nela, aumentar nela aquilo que ela já está sentindo. Porque eu sei que quanto mais a gente fala, mais aumenta. Quanto mais a pessoa está ansiosa e vai falando dos assuntos relacionados aos sintomas, às dores, às sensações, aos medos, ela vai ficando mais ansiosa. É isso que eu não quero para ela. Eu não quero para mim. Então, se eu não quero para mim, eu não posso querer para os outros. Eu consegui algum objetivo, eu consegui algum progresso na minha situação. Então, o que eu tento fazer é passar para as pessoas a minha experiência, a minha vivência, né? Então, é isso aí que eu quero deixar claro. Não me sintam distantes, não me sintam alheios à sua situação, não me sintam, né, querendo esnobar, mostrar uma coisa que eu não sou. Eu quero apenas fazer com que as pessoas percebam, né, a diferença entre ficar conectado o dia inteiro, o tempo todo na doença e tirar alguns momentos, e ir treinando, tirar alguns momentos de pensar em outras coisas, fazer de outras formas. E uma forma que deixa a gente conectado, como diz, online, o dia inteiro, com os sintomas, com a doença, é falar dela, é pensar nela. Então,
eu gostaria, né, que vocês entendessem essa parte. Que a minha atitude também de não dar muito ouvidos às vezes, né, eu ouço, mas não prolongo o assunto. E essa minha atitude é, na verdade, no sentido de preservar a pessoa, né, de que ela fuja daquela, saia daquela sintonia. Porque eu percebo também que apesar de a gente falar isso para a pessoa, ela tapa os ouvidos, né, e ela só faz aquilo que ela acha que está certo. Quando você fala algo diferente, como eu falo, as pessoas não dão ouvido. Elas querem ouvir aquilo que vem de encontro ao que elas estão pensando. Tanto é verdade, só para encerrar, que o nosso canal do YouTube, ele tem poucas pessoas inscritas, tem poucas visualizações. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Eu acredito, claro, que meu tema não é aquele bam, aquele, né, 100%. Mas também eu acho que, né, para quem está em busca de outra alternativa, é um canal com um razoável conteúdo. Mas as pessoas, a maioria, não quer ouvir coisas que não estejam dentro daquele padrão de pensamento delas. E o meu, infelizmente, para alguns, não é esse canal. Porque muitos querem estar conectado com alguém que fala de doença, de desequilíbrio, de dor, de crise. Então vocês não vão encontrar nos meus canais aqui, no canal do YouTube, no blog. Vocês não vão ver nenhum texto meu, nenhum vídeo meu, eu repetindo doença, repetindo sintoma, repetindo sensações, repetindo medos. Não vão ouvir, né? Quem vier para a nossa ideia, ele vai estar conectado com a cura, com o equilíbrio, com a busca, pelo menos, da cura, do equilíbrio. Falar de coisas boas, coisas elevadas, coisas que nos trazem equilíbrio. Porque eu sei, por experiência própria, que fora disso, a coisa só leva a repetições, entrar naquele ciclo de dor, de sentimento, de doença, de ansiedade, que a gente não vai sair deles nunca se a gente não tomar uma iniciativa ao contrário. Espero que eu tenha explicado os motivos pelos quais muitas das vezes eu fico parecendo alheio, mas não é não. Isso assim é uma coisa de caso pensado. Eu faço isso de caso pensado para não ficar instigando as pessoas, né, aquele ciclo que ninguém consegue sair, ou que a maioria não consegue sair. E eu acho não, tenho certeza, porque acontece comigo, que a única forma de sair disso é mudando o jeito de lidar. Enquanto a gente ficar repetindo as mesmas fórmulas que todo mundo faz, que a maioria faz, que é entrar nos blogs, entrar nas redes sociais e ficar trocando figurinha ali de sintoma, de dor, de sensação, a ansiedade vai aumentar e tudo vai repetir. Minha proposta é um pouco diferente, ou muito diferente. É sair dessa roda viva, desse ciclo que a doença traz. Cada um, mas eu deixo, né? Eu dou a sugestão, cada um escolhe o seu caminho, tá bom? Então é nesse sentido que eu gostaria de deixar explicado e que vocês, né, tomem a iniciativa que acharem melhor. Fiquem com Deus.